eu quero falar de um outro aspecto sobre a tentação. A tentação que muitas vezes nós lembramos ali, principalmente do início do ministério de Cristo Jesus, dos 40 dias no deserto, mas eu quero falar aqui, dentro desse aspecto da paixão, da tentação de Cristo Jesus no jardim do Getsêmani. Precisamos lembrar, irmãos, e aqui nós precisamos, talvez aí você vá concordar comigo, que nós muitas vezes perdemos aí essa tenacidade de reconhecer, resistir e vencer as tentações com o auxílio do Senhor. Cada vez mais nós temos caminhado assim, cada vez mais nós temos meio descansado diante da tentação. Parece que o tempo da vida cristã vai correndo e nós vamos amenizando esse problema importante que paira sobre todos nós, que é a tentação, e deixamos aqui, guardadas as devidas proporções, de reconhecer, resistir e vencer as tentações com o auxílio do Senhor. E as tentações, então, passam a ser quase que um hábito diário diante, e eu cedo, e aquilo, eu sinto ali um pouquinho de culpa, e eu tento aplacar essa culpa de alguma forma, e assim eu vou levando a minha vida cristã. Mas as tentações são são coisas que precisamos prestar bastante atenção. Porque, infelizmente, como crentes, nós queremos viver como eternos vice-campeões. Quem ganhou hoje? Palmeiras ganhou hoje? Tá bom? Como crentes, queremos viver como eternos vice-campeões. Por que isso? O vice-campeão sempre é o primeiro perdedor. Concordam comigo? Vice-campeão é o primeiro que perde. Ele é o primeiro que ia perder. O vice-campeão, ele é um derrotado, mas que às vezes se porta como um campeão. Deu para entender? Ele é um derrotado, ele é alguém que perdeu e que agora muitas vezes celebra aqui essa derrota, ou não celebra, ou simplesmente é dado a ele um prêmio de consolação diante dessa derrota. Nada contra os palmeirenses aqui, mas nunca serão. Tá bom? Tudo bem, Rodrigo? Não, né? Paris Saint-Germain? Nunca vai ser. Nunca vai ter a Champions League. Tá bom? Mas aí, eu só tô brincando, tá bom, irmãos? Não fiquem bravos comigo, tá? Que aqui em Jundiaí tem muito palmeirense, né? Eu estou mexendo em solo aqui, um problema. Depois do culto vai ter problema, que vocês vão ver. Não é brincadeira. Mas, olha só, eu só estou usando isso aqui para a gente ilustrar, num sentido de que muitas vezes, diante da tentação, diante da derrota de que nós cedemos à tentação, nós perdemos, nós caímos em tentação, mas nós nos portamos agora como que se fossem vencedores, amenizando este problema. É como este vice-campeão que perdeu e que recebe um prêmio de consolação. Perdemos aquela honestidade, muitas vezes, de nos sentir e de perceber que nós caímos em tentação. Nós perdemos. Quando você cede à tentação, você perde. E aí, muitas vezes, como um vice-campeão, nós podemos dizer assim: mas a carne é fraca, fazer o quê, né? Mas Deus me ama mesmo assim. Claro que Deus te ama mesmo assim. Mas Ele não permite que você agora vá viver cedendo à tentação e vivendo em pecado. Mas não foi tão grave assim. Olha, eu caí, mas a culpa foi do outro. Olha, eu caí em tentação, mas eu tive uma infância traumática. Eu caí em tentação, mas eu estou tomando um remédio controlado aqui e eu perdi a noção das coisas. Eu caí em tentação agora, mas a culpa não foi minha, foi do outro. Você caiu em tentação. Perdeu. Você é um derrotado. E aqui, irmãos, nada de mal você reconhecer isso diante de Deus. Deus, eu caí em tentação. Sermos agora honestos diante de Cristo Jesus. Sermos agora verdadeiros diante dele e reconhecer: Deus, eu caí em tentação, me perdoe.
Já parou para pensar quanto tempo nós gastamos para nos justificar, para darmos desculpas, quanto da nossa mente, quanto do nosso pensamento ele é criativo para achar alguma justificativa, alguma desculpinha de alguma falha que por acaso eu tenha cometido aqui? A esposa chega, mas você chegou atrasado, né? Olha, o que você faz? Olha bem, desculpa, eu cheguei atrasado mesmo. Eu perdi a hora ali e cheguei atrasado. Me perdoe, mas eu não faço assim. Não, mas olha, é porque estava trânsito. Olha, é porque o meu chefe ficou me enrolando. Olha, porque... Me perdoe, eu cheguei atrasado. É simples. Por isso, irmãos, na paixão de Cristo nós vamos perceber... quando Jesus está ali no Getsemane, diante daquela situação toda, nós vamos ver aqui essa tenacidade, onde agora Adão e Eva não tiveram num jardim chamado Éden. E cederam à tentação diante de Satanás, cederam à tentação aqui de ser como Deus e abrir mão da bênção e da companhia do Senhor. Por isso, nessa paixão de Cristo, nós vamos aqui, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 46. Vamos presenciar a tenacidade espiritual de Jesus, que reconhece, resiste e vence a tentação. Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 46. Eu quero ler todo o texto, depois eu vou ler novamente parte deles para cada ponto aqui da nossa mensagem, tá bom? Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 46. Diz assim o texto: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Enquanto voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jonathan Edwards, ele escreveu numa de suas mensagens dentro desse contexto da paixão de Cristo, falando sobre a agonia de Cristo Jesus. Dentro desse aspecto, dessa tristeza mortal, ele diz o seguinte: as próprias dores e sofrimentos infernais da morte eterna haviam se apossado dele. Está sobre Jesus a sombra da morte, trazida sobre a sua alma pela visão do que aproxima, do cálice amargo que está diante dele. O homem, Cristo Jesus, até então, nunca havia tido a experiência de tais sofrimentos, como ele deveria agora suportar na cruz. A sua alma está cheia de tristeza até a morte. Cristo estava para ser laçado em uma fornalha terrível de ira. Sua alma está afundada dentro da escura sombra da morte. Terrível foi isso, que no doloroso conflito de sua natureza humana se encontrava. A agonia de Cristo, por Jonathan Edwards. Nós vamos perceber dentro desses primeiros versículos, dos versículos de 36 a 40,
que diante desse sentimento de profunda tristeza, diante dessa grande agonia que o Senhor Jesus está passando, nessa sua paixão agora ao se entregar diante do pecado da humanidade, Cristo reconhece a tentação. Cristo está reconhecendo e declarando isso aos seus discípulos, diante inclusive dos seus sentimentos. Minha alma está profundamente triste, uma tristeza de morte. A profundidade das palavras de Cristo Jesus aqui justamente traz essa intensidade daquilo que o Senhor Jesus estava sentindo naquele momento. E nós precisamos lembrar que aqui, Jesus, na sua humanidade, estava experimentando algo que era comum a nós. A sombra da morte pairava sobre Jesus. Algo que ele nunca havia experimentado, algo que ele nunca havia passado, estava prestes a acontecer sobre a sua vida. Só lembrando, queridos irmãos, dentro de uma natureza divina de Cristo Jesus, talvez a gente possa assim até perguntar, mas então Jesus cairia em tentação? Não, Jesus jamais cairia em tentação. Jesus jamais cairia em tentação. Jesus é 100% Deus, mesmo sendo 100% homem. Jesus aqui estava sendo fraco, estava menos divino, menos poderoso? Não. Jesus estava ainda era 100% Deus neste momento. Mas aqui nós percebemos que a humanidade de Cristo Jesus estava sofrendo algo tenebroso. Uma tentação que era algo que estava dentro de um contexto da nossa humanidade. Jesus também era 100% homem. Lembra da união hipostática de Jesus, Ricardo? 100% homem, 100% Deus. Mas aí você pode dizer assim, bom, se Jesus não pecaria, então a tentação não foi tão forte assim. Claro que sim. Porque a impossibilidade de Jesus cair não significa que a tentação não foi real, poderosa e tenebrosa. A tentação de fato ocorreu, ela é significativa e trazendo a essa natureza humana de Cristo Jesus uma tristeza profunda, uma tristeza de morte. Jesus sabendo que iria morrer. Espero que você nunca receba essa notícia, a notícia do médico que ele diz, você tem apenas 6 meses de vida. O que te resta são 6 meses de vida sobre essa terra. Você já imaginou sair do consultório com essa notícia? Você entender que daqui 6 meses a sua vida acaba? Eu fico impressionado porque muitos de nós gostamos de querer saber o futuro. Né? Saber o futuro é a pior coisa que pode te acontecer em determinados momentos. Saiba disso. Porque quando nós recebemos essa notícia do futuro, você tem apenas 6 meses de vida. Como é que você fica? Você fica alegre? Acabou, graças a Deus estou indo embora. É isso, já vou deixar aqui. Não! Tristeza. A sombra da morte paira sobre o nosso coração. E nós vemos aí pessoas que passam por essa situação e que sofrem, família sofre, as pessoas sofrem essa tristeza profunda. Algo que é comum a nós, mas não era comum a Cristo Jesus, porque Jesus era eterno. Ele nunca havia passado pela morte e agora ele tem diante dele o cálice amargo sendo revelado, aquilo que estaria acontecendo com ele depois de algumas horas. A tristeza profunda, uma tristeza de morte. E esse sentimento aqui justamente traz ao seu coração, revela esse contexto de uma tentação, um sentimento agora que vai demonstrar isso. Queridos irmãos, nós precisamos lembrar que agora Jesus, o perfeito Adão, experimenta essa condição, algo que não era comum a ele.
Mas ele vai experimentar algo, essa sensação, ele resiste a isso, ele reconhece a isso, ele chama os seus discípulos para orar com ele, ele percebe que esses sentimentos são assustadores. Porque esses sentimentos, porque isso está prestes a acontecer, está alinhado com os desígnios de Deus. Porque a oração do próprio Senhor Jesus é: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Os desígnios de Deus já foram apresentados para Jesus Cristo. Ele sabe o que vai acontecer e agora a sua humanidade está lutando com isso diante dessa tristeza e esse sentimento. E ele ora assim. Ele ora porque sabe que os desígnios de Deus vão acontecer. Primeiro, nós precisamos lembrar, irmãos, que os desígnios de Deus serão cumpridos na pessoa de Cristo Jesus. E isso é assustador. Uma tentação mortal afeta emoções e sentimentos. Saber do que viria e que nada mudaria agora diante do Senhor. A vontade do Senhor será cumprida. Deus fará a sua vontade. E esse sentimento, então, de tristeza, de angústia, é uma tentação. É algo agora que ele está lidando na sua humanidade. Queridos irmãos, sentimentos afloram em nossos corações, junto com questionamentos também. Concordam comigo? Muitas vezes os nossos sentimentos vêm acompanhados de questionamentos que vão agora questionar os desígnios de Deus e a vontade de Deus. Na ausência de amor, numa tristeza, numa raiva, numa agonia, nós vamos agora, diante dessa tribulação, esses sentimentos trazem à nossa mente agora questionamentos sobre quem é Deus, sobre os desígnios de Deus. Será que Deus tem razão em deixar eu passar por isso? Será que Deus está certo por permitir que eu passe por isso? Será que Deus não está dormindo, que não ouve a minha oração? E é isso que nós precisamos lidar muitas vezes. Os sentimentos afloram e os questionamentos também vêm. Mas a vontade do Senhor é que sempre prevalece. Muitas vezes ficamos dessa forma. Muitas vezes nós vamos nos comportar assim. Deus, é dessa forma que eu vou morrer? Deus, eu não concordo com isso. Deus, eu vou ficar aqui em Jundiaí pro resto da minha vida? Eu não quero ficar aqui em Jundiaí. Mas Deus diz, você vai ficar em Jundiaí. Deus, eu não quero ficar mais casado com essa mulher, com esse marido. Mas você vai ficar casado com ele. Mas eu não estou amando, eu estou infeliz. Estou triste. Mas é Deus, a vontade de Deus. Deus, eu estou com esse câncer agora. Se o Senhor é um Deus bom, se o Senhor é um Deus que me ama, então que o Senhor me livre desse câncer. E Deus diz, você vai viver e morrer com esse câncer. Isso é assustador? Claro que é. E nós questionamos Deus. Nós passamos agora a ser tentados a questionar os desígnios soberanos do Senhor e não aceitá-los de bom grado, porque isso não é fácil. Essa é a tentação que o Senhor Jesus está passando neste momento, confrontando aquilo que está destinado a Ele diante desses desígnios. E ao receber essas notícias, nós entramos em parafuso. Entramos? Entramos. Somos tentados a achar que Deus não nos ama. Somos tentados a achar, por exemplo, que não vale a pena andar com Cristo Jesus. Somos tentados a pensar que não vale mais a pena estar na igreja. Somos tentados a achar que não vale mais a pena orar. Mas o que Jesus estava fazendo aqui diante dos desígnios de Deus? Orando. Ai, pastor, eu já oro 20 anos por isso. Agora eu não vou orar mais. Não, continue orando. A vontade de Deus é que sempre prevalece. Não aceitamos os desígnios de Deus. E quando nós não fazemos isso, nós estamos sendo tentados a
desobediência. Não aceitar os desígnios de Deus pode agora nos levar a pensar, a achar agora que os meus são melhores do que o próprio Deus. Deus, os meus planos são melhores, os seus não. Não venha botar pitaco na minha vida. É assim que Deus faz? Não. Não é assim. A tentação nesse contexto da paixão de Cristo, inclusive, mostra essa soberania, vontade que virá prevalecer. Não ceda, irmãos, à tentação de mudar aquilo que Deus determinou em sua vida. Não ceda à tentação de mudar aquilo que Deus estabeleceu em nome de um sentimento, em nome de uma felicidade, de um amor, de uma satisfação, de alegria, de realização, de conforto. Eu preciso ser feliz. Eu não aceito o desígnio de Deus. Eu preciso buscar a minha felicidade. Eu não aceito isso. Eu não aceito nem nascer com este corpo que eu nasci. Agora eu quero ter o corpo e a sexualidade que eu quero ter. Deu para entender? Pessoas cedem à tentação a isso. Eu não estou mais feliz com essa pessoa. Agora eu vou buscar a felicidade com outra pessoa. E aí, daqui a pouco, não está mais feliz com essa pessoa. E aí busca a felicidade com outra pessoa. E esse camarada e essa pessoa nunca encontra a felicidade. Porque a felicidade, a satisfação é em Cristo Jesus. Mas cedemos à tentação. Eu não estou feliz com esse emprego. Você está feliz com o seu emprego? Amanhã é segunda-feira, né? Amanhã eu vou pedir as contas. Não! Estou sendo tentado pedir as contas. E eu fico achando motivos, vírgulas, pontinhos ali para eu tentar justificar aquilo que eu quero, o meu sentimento. Porque ali está ruim. Claro que está ruim. Você está sendo tentado a isso. Permaneça firme no Senhor. Porque não é um emprego que te realiza. A profissão não é... Você não é a sua profissão. A tua profissão não é a sua identidade. A tua identidade é Cristo Jesus. Eu preciso dar uma guinada na minha vida. Reconheça a tentação que muitas vezes tristeza. Aí dali a pouco eu acho que eu dei aquela desequilibrada assim. E eu já tinha dormido na oração. Ia trabalhar, saía de Sumaré, ia para Campinas. Aí eu tentava achar agora tem banco, né? Achava um ferro ali para encostar a mão e a cabeça assim, para ficar assim, ó. E dormir. Aí de vez em quando dava dobrada no joelho assim, acordava. Aí a galera, credo, pastor. É assim. Eu durmo. Porque o sono, ele é contagioso. Concordam comigo? Concordam comigo? Olha, já tem gente abrindo a boca já. Já tem gente quase dormindo aqui. O sono ele é contagioso, a gente acaba... Essa sonolência acaba nos pegando. E isso aqui ilustra esse contraste com a vigília de Cristo Jesus no momento que ele mais precisa, no momento de tentação. É interessante, irmãos, que a oração de Cristo Jesus, mesmo diante disso tudo, mesmo diante da sonolência dos discípulos, não resistir à tentação aqui, não muda. Continua a mesma oração. Se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus nunca fica desanimado, nunca muda a sua vigília, porque os outros estão dormindo. Deu para entender? Jesus aqui não mudou a sua opinião, Jesus não mudou aquilo que ele estava orando diante de Deus, porque os discípulos estavam dormindo. Jesus não cai na tentação dos discípulos, ele resiste. E o exemplo de resistência aqui é isso, diante da sua convicção dos desígnios de Deus, diante daquilo que ele estava observando que aconteceria, ele ora, ele continua orando da mesma forma e ele não muda mesmo diante do sono dos discípulos. E a tentação na nossa vida espiritual justamente recai sobre momentos aqui de sonolência espiritual. Deu para entender?
Crentes que vivem uma vida espiritual de sonolência em relação ao seu pecado. O pecado está à porta e ele se porta como alguém sonolento, dormindo. Você não dorme diante de um criminoso que está prestes a invadir a sua casa. Deu para entender? Você não dorme diante da tentação. Você não dorme agora diante do perigo que está à sua frente. Se você continua nutrindo uma alma sonolenta, você cairá em tentação e não resistirá à tentação. E não adianta justificar a sua sonolência com a sonolência dos outros. Jesus não disse, ai Deus, eu caí em tentação porque os discípulos não oraram comigo. Agora também não vou orar mais. Foi isso que Jesus disse? Ele continuou orando. Não justifique como um vice-campeão que fica justificando a derrota porque os outros caíram em tentação. Ah, eu caí porque todo mundo cai. Não. Você caiu porque você é um sonolento. Agimos, por exemplo, como o profeta Elias, que ficava chorando diante de uma grande vitória. Teve uma grande vitória, ele agora é ameaçado de morte e ele foge. Ele vai para uma caverna. E ele está lamentando com Deus. Olha, só eu sobrei, Senhor. Só eu que fiquei. E aí Deus diz para ele, volte pelo caminho por onde você veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. Elias, não fique justificando o seu pecado porque você acha que todo mundo abandonou o Senhor, porque você está sozinho. Eu não vou orar mais porque a igreja não ora. Eu não leio mais a Bíblia porque a igreja não lê a Bíblia. Eu não vivo uma santidade porque eu vejo lá no Instagram os irmãos lá meio não com santidade, aprontando. Deu para entender? Nosso lema aqui na igreja é assim, com relação à nossa programação. Quem é de vir, vem. Quem é de ir, vai. Concordam? Amém? Quem é de vir, vem. Por exemplo, culto de oração quarta-feira. Quem é de vir, vem. Estamos aqui vigiando tem uma vigília armada aqui toda quarta-feira. E tem uma galera que vigia aqui em oração. Orando. Faça chuva, faça sol, no frio. Tem dia que eu e o Léo chega aqui e fala assim, nossa, pastor, tá frio, acho que não vai aparecer ninguém. E os irmãos vêm e aparecem. Tá vigiando, vamos orar. Porque quem é de vir, vem. E eu não posso dar desculpa. Ai, tá vendo? Só veio meia dúzia de pessoas, então vamos acabar com o culto de oração. Ninguém vem na IBD, acaba com a IBD, porque ninguém quer estudar a Bíblia. Ninguém quer cultuar o Senhor, então fecha a igreja. É isso? Não. Porque Jesus ele não vai nivelar a nossa vida espiritual por baixo. Jesus não nivela a nossa vida espiritual por crente sonolento. A nossa vida espiritual, a nossa vida agora, ela justamente tem como alvo Cristo Jesus. Não nivelamos a nossa vida espiritual pelos sonolentos. E aqui fica o desafio para você que está sendo tentado a justificar a sua queda na tentação diante daqueles fracos e sonolentos. Se arrependa, peça perdão e diga que você quer parecer mais com Cristo Jesus. Não siga os maus exemplos da igreja de sonolentos para justificar o seu mau comportamento. Não fique dormindo. Nossa, eu não sabia. Nossa, eu nem sabia que o pastor estava na igreja ainda. Queridos, tem gente que vive essa vida preguiçosa, sonolenta, sem devoção espiritual, sem importância para as coisas espirituais, sem dar importância para a palavra de Deus, para estudo da palavra de Deus, e fica se portando como um campeão, mas não é um derrotado. Miserável homem. Deu para entender? E põe versículo bíblico no Instagram. Vitória. Mas nunca aparece na igreja. Não ora.
Glória a Deus, aleluia, amém, Senhor. Mas não ora, não lê a Bíblia, não louva o Senhor, não adora o Senhor, não está em comunhão com a igreja. Como pode isso? Sonolento. Queridos, há aqueles sonolentos, inclusive, que contamina com esse sono espiritual. Reclama do que não tem, mas quando tem, não participa. Já reparou isso, que não acontece isso na igreja? Reclama da estrutura de uma igreja, mas não dá um centavo na igreja. Reclama da comida da confraternização lá. Mas quando passa a lista, eu dou uma azeitona só. Pode levar um sazon? Quando tem a confraternização, leva aquela maionese maravilhosa. Né? Parruda, assim. Leva aquela panela de tutu de feijão da Terezinha, que não sobra nem não sobra nem pro cachorro. Chama os cachorros, Cezinha! Não tem, porque acabou tudo. Mas tem gente que... Ai, pastor, lá na chácara do patrão de novo. É, porque lá tem mesa, cadeira. Ah, mas tem outra chácara. Mas você vem ajudar lá, mas não tem mesa. Você vem ajudar a carregar mesa e cadeira? Não, não estou ocupado. É assim que acontece. É o sonolento que contagia os outros com o seu sono. Ah, eu queria... Ai, mas o louvor precisava ter mais coisa. Mas você vem aqui 5 horas cantar, Érica, ele vem aqui. Dá trabalho. 3 horas já começou a tomar banho. Fazer a maquiagem, as moças aí. Pensar na roupa. Depois de ontem ainda, né? Estão tudo me olhando agora, né? Você já sabe o que eu estou dizendo. Cuidado! Cuidado, irmãos, porque você agora pode... deixar-se levar nessa tentação agora desses sonolentos. Resista à tentação. Como Paulo diz em Efésios, capítulo 5, versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, exponham à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplenderá sobre ti. Acorda, menino. Acorda, menina. Acorda, crente. Você está sendo tentado. Desperta. A tentação está na sua porta. E você está aí. Babando, a baba escorrendo assim. Dormindo. Cuidado. Vai te pegar. Desperta tu que dormes. Aproveite as oportunidades, porque os dias são maus. 1 Coríntios 10, 13, Paulo vai dizer, não veio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Eu garanto para você que você foi tentado para não vir para a igreja hoje. Eu fui. Tava aquele sofá meu sofazinho tá. Fica aqui, William, não vai não. Você tá eu cuido melhor de você. Nos meus braços te envolvem maravilhosamente. Ó. Eu fui tentado. Você não foi tentado? Ah, acho que vai chover. Nossa, tem uma nuvenzinha lá. Vai fazer frio hoje. Acho que eu não vou. E você é tentado, e você cede à tentação e fica assistindo Faustão. Não tem mais Faustão, né? O que é agora? Luciano Huck. Piorou ainda. Eu sou melhor que o Luciano Huck, tá bom? Se eu não sou, Deus é, com certeza. Cara, para com isso. Na luta contra o pecado, o autor de Hebreus vai dizer assim: vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Suportem as dificuldades. Recebam com disciplina, resistam à tentação. Queridos irmãos, aprendam com Jesus. Mas logo nós nos entregamos à tentação, logo nós cedemos à tentação e passamos a reclamar como o próprio Jeremias, que diante das provações, tentações, começou a questionar os desígnios de Deus e a resposta de Deus foi:
Se você correu com homens e eles cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? A corrida nem começou, Jeremias. Se você já está reclamando com as tentaçõezinhas que vem por aí, já está cedendo, já não está resistindo a essas tentações, o que dirá quando a corrida de fato começar? O que dirá? Eu fiquei impressionado com uma cena esses dias, diante dessa guerra na Ucrânia, de uma igreja batista bombardeada, destruída, e tem a cena daqueles irmãos daquela igreja cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. Todo domingo. Vamos continuar louvando ao Senhor, vamos continuar fazendo culto ao Senhor. Diante de uma guerra. Mas vai cair bomba. Vamos continuar. Para onde você vai? Você vai para o céu, você morrer, não é verdade? Resistência à tentação. E nós somos craques, experts em ceder e não resistir à tentação e agirmos como que se isso fosse algum valor. Por último, Cristo, em sua paixão, vence a tentação. E aqui, irmãos, que é bacana, porque olha só, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. E descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. É interessante porque a vitória aqui não se dá por livrar Cristo Jesus da cruz. Mas a vitória se dá por concretizar os desígnios de Deus. E Jesus é vitorioso diante dessa tentação quando reconhece sua fragilidade e chega a esse momento de ser entregue na mão de um traidor. Mas que vitória estranha essa, né? Ele sai vitorioso por não se deixar levar pela tentação dos sonolentos, dos seus sentimentos. Ele sai vitorioso porque agora é o momento de cumprir o propósito de Deus. Mesmo que diante desse propósito agora é esperado açoite, injustiça, maldição, afastamento de Deus. E aí você pode estar perguntando, onde está a vitória nisso, pastor? Jesus venceu a tentação de não se desviar dos desígnios de Deus, seja por sentimentos, seja pela sonolência dos discípulos. Ele resistiu até o fim. A vitória está não em se livrar da prisão de um traidor, mas cumprir aquilo que Deus determinou. É interessante que a vitória de Cristo Jesus, diante dessa tentação, não leva Jesus a um pódio, mas leva Jesus a uma cruz. A vitória sobre a tentação neste contexto não resulta numa festa com os discípulos, mas agora vai resultar no abandono por parte deles. A vitória está dentro dos propósitos de Deus sendo cumpridos. Queridos irmãos, gostamos do tema da vitória, concordam comigo? E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Cristo venceu. Quando nós lemos, por exemplo, o que é isso? Quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículos de 18 a 28 a 35, nós podemos perceber, como nós lemos aqui, na ceia do Senhor, considera os nossos sofrimentos atuais que não podem... Conseguiu pôr de volta aí? Não? Que não podem ser comparados com a glória que há de vir, de ser revelada. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que foram chamados, de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também os chamou, aos que chamou, também justificou, e aos justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? Foi Cristo que morreu e mais, ressuscitou e está à direita de Deus. Ele continua nos versículos de 36 a 39. Por amor de ti, Senhor, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tentações que virão sobre as nossas vidas, tentações que vieram sobre a vida de Cristo Jesus. Cristo não caiu, teve a vitória sobre essas tentações. E Deus nos deixa esse exemplo por meio de Cristo Jesus. Queridos, claro que muitas vezes nós vamos cair em tentação. E como eu disse no início da mensagem, não se porte como um vice-campeão. Não fique dando justificativa. Assuma a sua derrota, assuma a sua queda, mas agora vá diante daquele que é o campeão dos campeões, Cristo Jesus, que redime a nossa vida, aquele que venceu a morte, e peça perdão ao Senhor. Se reconcilie com Deus. Compareça diante dele. Não se sinta como um derrotado, porque Deus não nos chamou para isso, mas nos chamou para uma vida de vitória nele. Pastor, eu não aguento, a tentação é forte. 1 Coríntios 10:13, não sobreveio sobre vocês tentações que não possam suportar. Deu para entender? Hebreus 12:18, porque tendo em vista o que mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Está sendo tentado? Deus me socorre, me ajuda em nome de Jesus. Tiago 1:12 e 14. Feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus promete aos que ama. Lembra da oração de Jesus? Aquela oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Vamos louvar o Senhor.